colocaria da seguinte forma, Tamer. Eu acho que você teve estou pensando aqui em dois fenômenos principais que ocorreram nesse meio tempo, nesses 30 anos. Tá? O primeiro fenômeno é um fenômeno de absorção por parte da China e de outras economias, não é só a China, Índia, todos esses lugares, de um certo cabedal tecnológico, técnico mesmo, tem engenharia, essas coisas, e de gestão. Né? Porque não é só engenharia, só não basta. Né? Você tem que saber organizar esses recursos. Então, os mecanismos de mercado, os gestores adequados, né, capacitados para gerir uma empresa, um negócio, exportar, tudo isso. Então, você tem a difusão dessas duas coisas. Esse é um fenômeno. Eu acho que esse fenômeno, por exemplo, em relação à China, praticamente acabou. Ele tem uma paridade. Hoje existe uma paridade científica, técnica, eu diria, entre economia e economia chinesa. Economia russa mesmo, europeia, americana, não são tão diferentes. E eu diria até o Brasil, potencialmente, também não está muito longe. Né? As potencialidades estão todas aqui. A nossa engenharia é ótima, está aí, Embraer, enfim. Segunda coisa que ocorreu foi o que eu chamaria de uma arbitragem de mão de obra. Então, o que é isso? Havia uma quantidade enorme de mão de obra barata na China, capaz de ser posta a serviço de uma economia. E isso ocorreu nos últimos 30 anos. Então, o que você teve? Você teve uma transferência de capacidade produtiva de economias com alto custo de mão de obra para economias com baixo custo de mão de obra. Então, a China, e ainda tem o Vietnã, tem a Indonésia, tem a Índia. Isso ainda está em curso de uma certa medida. Mas a primeira leva, ou a principal leva dessa arbitragem de mão de obra global, na minha opinião, ela também já meio que, vamos dizer, não é que acabou totalmente, mas ela já não é o que era 30 anos atrás. Não, já não é. Então, eu diria assim, olha, custo na mão de obra na China ajustado por produtividade e a dos Estados Unidos ajustado por produtividade, eu não sei não sei. Já não é a diferença que era há 30 anos atrás, com certeza. Talvez já seja bem mais próximo, é a minha você sensação. Você acha que o americano se sujeita a fazer serviços que o chinês hoje faz? Não, eu acho que não, mas a produtividade dos Estados Unidos é diferente da produtividade na China. Ela é muito mais alta nos Estados Unidos, tem muito mais equipamento, o nível médio de educação é mais alto, ainda é. Né? Então, as circunstâncias não estão a mesma. Então, assim, isso aí tudo posto, eu acho, qual é a oportunidade? A China, ela pôs essa mão de obra na economia global como? Através das exportações. Sim. Né? E com isso ela criou, ela sugou esses empregos da economia americana. Então, qual é a reação do governo da sociedade americana? Você fala do governo Trump. O Trump é o que ele foi eleito por da sociedade americana. Qual é? Eu falei assim, puxa, mas esse sistema comercial talvez já não funcione tanto a nosso favor. Né? Então a gente precisa tomar medidas para restabelecer o investimento e o emprego, a empregabilidade na economia americana. Então um jeito de fazer isso é dar uma fechada na economia americana, evitar que economias exportadoras que têm mão de obra barata, esse processo de arbitragem que a gente estava falando, continue a ocorrer às custas do emprego americano. Né? Então, eles estão tentando reindustrializar os Estados Unidos de uma certa medida, regerar esse emprego lá. Vão ter sucesso? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Tá? Vão ter sim, porque uma economia que tem o tamanho que a economia americana tem, ela tem a escala necessária para fazer com que isso funcione. Se a Bélgica quisesse se fechar, o Portugal não funciona. A Coreia fez isso lá atrás. Lá atrás, o modelo da Coreia fechou. Isso. Criou barreira, só que ele desenvolveu a tecnológica e exportou. Quer dizer, e ninguém percebeu. Era a Coreia, deixa quieto, né? Era uma economia pequena. E quantos habitantes tem a Coreia, né? A do Sul? Eu não sei. Deve ser. Eu não sei, 50 milhões, eu não sei o número. Mas o modelo foi esse, ele fechou, desenvolveu a indústria local e se focou na exportação, e não no mercado interno.